Há momentos em que tudo o que você mais quer é não explodir, não responder no impulso, não deixar que uma palavra atravessada, uma decepção inesperada, uma injustiça no trabalho, um silêncio dentro de casa ou uma lembrança antiga arrastem você para aquele estado em que parece que alguém tomou o volante da sua mente. E talvez o mais cansativo nem seja a emoção em si, mas a sensação de perder a si mesmo dentro dela. Como se, por alguns minutos, ou às vezes por dias, você deixasse de ser quem realmente é e passasse a ser governado por uma tempestade que surgiu por dentro. Se você já viveu isso, e quase todo ser humano já viveu, então talvez este encontro chegue na hora certa. Porque o estoicismo não ensina a virar pedra, não ensina a sufocar sentimentos, não ensina a se tornar frio, distante ou indiferente. O que ele ensina é algo muito mais raro, mais maduro e mais libertador. Como sentir sem ser arrastado. Como perceber a emoção sem se tornar escravo dela. Como atravessar o caos interno sem perder a calma, a dignidade e a clareza. E existe um detalhe nisso que poucas pessoas percebem. Calma não é ausência de emoção. Calma é presença de consciência. Calma é permanecer inteiro quando tudo dentro de você pede reação. Se esse tipo de reflexão faz sentido para a fase da vida que você está vivendo, aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like e escrever nos comentários a palavra calma. Não como um gesto qualquer, mas como um pequeno compromisso íntimo consigo mesmo. Porque às vezes, a transformação começa assim, quando a pessoa decide que não quer mais viver à mercê do que sente no momento e passa a construir uma força que não grita, mas sustenta. Talvez você tenha sido ensinado, ao longo da vida, a acreditar em apenas 2 caminhos possíveis diante da emoção. O primeiro é explodir. O segundo é engolir, ou você despeja tudo no mundo, ferindo, rompendo, se arrependendo depois. Ou você prende tudo em silêncio, endurece o rosto, aperta a mandíbula e vai acumulando peso dentro do peito até aquilo virar exaustão, amargura, ansiedade, insônia ou distância emocional. Muita gente vive oscilando entre esses 2 extremos, sem perceber que ambos nascem da mesma falta de domínio interior. Tanto quem reage demais, quanto quem reprime demais, ainda está sendo controlado pela emoção. Um se torna refém do excesso, o outro da negação. E é aqui que a sabedoria estoica começa a abrir uma terceira via. Uma via mais sutil, mais difícil, mas infinitamente mais poderosa. A via da observação lúcida, a via de sentir, nomear, compreender, filtrar e escolher. A via de não negar a emoção, mas também não se ajoelhar diante dela. Marco Aurélio, um homem cercado por guerras, traições, doenças, pressões políticas e responsabilidades esmagadoras, escrevia para si mesmo como quem tentava proteger a própria mente do tumulto. Sêneca observava que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Epicteto insistia em algo que continua desconcertante até hoje. Não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. E perceba a profundidade disso. Eles não estavam dizendo que a dor não existe, que a perda não dói, que a humilhação não fere, ou que o medo é invenção. Estavam dizendo que entre o acontecimento e a devastação interna existe um espaço. E esse espaço costuma passar despercebido por quase todo mundo. Nesse espaço mora a interpretação, mora a conversa silenciosa que você tem consigo mesmo, mora o significado que você atribui ao que aconteceu, mora a ideia que você faz sobre si, sobre o outro, sobre o futuro, sobre o que aquilo prova. E é nesse ponto que a emoção muitas vezes deixa de ser apenas uma resposta natural e passa a se transformar numa prisão prolongada. Pense numa situação comum. Alguém não responde sua mensagem. O fato por si só é simples. Uma mensagem não respondida. Mas em poucos minutos, a mente começa a trabalhar. Fui desrespeitado. Ela não liga para mim. Estão me ignorando. Eu sempre sou deixado de lado. As pessoas só me procuram quando precisam. Veja como, em questão de instantes, a realidade saiu de um fato objetivo e se tornou uma narrativa carregada de dor. A emoção que vem depois não nasce apenas da ausência de resposta. Ela nasce da história que você construiu em torno disso. E essa história pode despertar raiva, insegurança, humilhação, abandono, desconfiança, ressentimento. É aqui que muitas pessoas se confundem. Elas acreditam que estão reagindo à vida, quando na verdade estão reagindo ao filme mental que produziram sobre a vida. O estoicismo começa a restaurar a calma, justamente quando nos ensina a separar o que aconteceu da interpretação que fizemos sobre o que aconteceu. Essa separação parece pequena,
Mas muda tudo, porque quando você confunde fato com interpretação, você dá à emoção um poder absoluto. Mas quando aprende a olhar e dizer, isso foi o que aconteceu, o resto é o que minha mente está acrescentando. Algo muito importante começa a nascer, uma distância interior. E não uma distância fria, uma distância sábia. A distância que impede que cada emoção vire ordem. A distância que permite respirar antes de responder. A distância que salva relacionamentos, preserva decisões e protege a própria paz. Talvez você já tenha sentido isso em discussões. Alguém fala algo que atinge um ponto sensível. Em um segundo, o corpo esquenta, o peito aperta, a mente acelera. Você já não está mais ouvindo a pessoa, está ouvindo a ferida. E quando a ferida escuta, tudo se distorce. O tom parece pior, a intenção parece mais cruel, a ameaça parece maior. Então você reage. E depois, quando a poeira baixa, vem aquela pergunta amarga. Por que eu disse isso? Por que eu me deixei levar de novo? O estoicismo não promete que o corpo deixará de reagir. Ele não promete que você nunca mais sentirá ira, mágoa ou medo. O que ele oferece é algo mais realista e mais humano. A possibilidade de não obedecer imediatamente ao que sente. Parece simples quando falado, mas é uma das maiores revoluções da vida adulta. Porque a infância emocional é marcada pelo impulso. A maturidade começa quando a pessoa descobre que sentir não obriga a agir. E há nisso uma beleza discreta. Você não precisa vencer a emoção com violência. Não precisa entrar em guerra contra si mesmo. Não precisa se culpar por sentir. O primeiro passo da calma estoica é quase sempre este: parar de tratar a própria emoção como inimiga. Quando você luta com brutalidade contra o que sente, cria uma segunda dor em cima da primeira. Já não basta estar com medo. Agora você se julga fraco por sentir medo. Já não basta estar triste. Agora se acusa de não reagir. Já não basta estar com raiva. Agora se despreza por ter perdido a compostura. E assim, a alma vai se partindo em camadas. O estoico lúcido não faz isso. Ele reconhece: há raiva em mim neste momento. Há medo em mim. Há uma tristeza que me visita. Perceba a diferença. Ele não diz, eu sou a raiva, eu sou o medo, eu sou a tristeza. Ele diz, isso cria espaço, isso impede fusão, isso devolve governo. Existe um detalhe nisso que poucos percebem quando tentam controlar emoções. Querer controlar não é apertar mais forte, é ver mais claramente. A maioria pensa em controle como contenção muscular da alma. Mas na filosofia estoica, o verdadeiro domínio começa pelo discernimento. Você observa o que sentiu. Pergunta o que disparou aquilo. Investiga o julgamento por trás da emoção. E só então decide o que merece ser alimentado e o que precisa ser deixado enfraquecer. Isso exige treino. E treino diário. Não é um milagre instantâneo, é quase como fortalecer um músculo invisível entre estímulo e resposta. No início, você percebe a emoção depois que já reagiu. Depois, percebe enquanto reage. Mais tarde, percebe segundos antes. Com o tempo, começa a reconhecer os sinais iniciais. O calor subindo, a impaciência chegando, o pensamento se tornando catastrófico, a interpretação ficando dramática. E esse reconhecimento antecipado é precioso. Porque a emoção é muito mais fácil de conduzir quando ainda é uma onda, e não um tsunami. Hoje se fala muito sobre gatilhos emocionais, mas nem sempre se compreende o que isso significa na prática. Um gatilho não é apenas algo que te irrita. Muitas vezes ele toca uma antiga história sobre valor pessoal, rejeição, controle, injustiça, impotência, abandono ou humilhação. Por isso, duas pessoas podem enfrentar a mesma situação e reagir de formas totalmente diferentes. Uma crítica, para alguém, é apenas informação. Para outro, é vivida como ataque profundo ao próprio valor. Um atraso, para alguém, é contratempo. Para outro, é desrespeito intolerável. Um silêncio, para alguém, é pausa. Para outro, é abandono emocional. O estoicismo nos convida a essa honestidade rara, a admitir que o mundo nem sempre nos desorganiza pelo que ele é, mas pelo ponto que ele toca em nós. E essa percepção, longe de enfraquecer, fortalece. Porque quando você identifica a ferida, deixa de culpar o universo inteiro pelo que precisa ser compreendido dentro de si. Sêneca falava sobre a ira como uma forma de loucura breve. E isso não porque a pessoa irritada seja má, mas porque, por alguns instantes, ela perde proporção, perde medida, perde hierarquia. O pequeno parece enorme. O momentâneo parece definitivo. O incômodo parece insuportável. O outro passa a ser visto de forma simplificada, quase caricata. Sempre, nunca, tudo.
Nada. É impressionante como a emoção intensa empobrece o pensamento. E aqui existe uma chave silenciosa da calma. Recuperar nuances. Quando a mente começa a falar em absolutos, a consciência madura reintroduz complexidade. Não é ninguém me respeita. É esta situação me fez sentir desrespeitado. Não é minha vida, tá um desastre, estou enfrentando uma fase difícil, não é eu fracassei. É algo não saiu como eu esperava. Não é essa pessoa é terrível. Ela agiu mal comigo neste momento. Pode parecer jogo de palavras, mas não é. É higiene mental. É a diferença entre ser engolido por uma interpretação totalizante e enxergar a realidade com mais precisão. Marco Aurélio tinha o hábito de reduzir as coisas à sua essência. Ele olhava para o luxo e dizia: é tecido tingido. Para a fama, é barulho de bocas humanas. Para a raiva do outro, é um movimento de uma alma confusa. Havia nisso uma técnica de liberdade. Quando você tira da situação o excesso dramático que a imaginação colocou, ela perde parte do poder de te dominar. Não significa banalizar a dor. Significa retirar dela a fantasia que a amplifica. Quantas vezes você não sofreu mais pelo que imaginou que aconteceria do que pelo que realmente aconteceu? Quantas noites não perdeu em cenários mentais que jamais se concretizaram? Quantas conversas travou dentro da cabeça, acumulando raiva, antes mesmo de ouvir o outro de verdade? O estoicismo chama você de volta ao que é. E o que é, muitas vezes, é mais simples do que a mente em pânico faz parecer. Só que existe um ponto delicado aqui. Muita gente ouve falar de estoicismo e imagina uma pessoa que não chora, não sente, não se comove, não demonstra, não se deixa afetar. Essa caricatura empobrece completamente a filosofia. O estoico não é um ser anestesiado. Ele apenas não faz da emoção o centro soberano de sua conduta. Ele pode sentir tristeza sem transformar tristeza em desistência. Pode sentir medo sem transformar medo em fuga. Pode sentir ira sem transformar ira em crueldade. Pode sentir dor sem transformar dor em identidade. E isso é profundamente humano, porque o problema não é sentir. O problema é entregar a própria direção a estados passageiros. Emoções são ondas. Quando você constrói a casa sobre elas, vive em ruína permanente. Quando aprende a observar lós de um chão mais estável, elas passam sem levar sua essência junto. Talvez, neste ponto, vale a pena perceber algo muito prático. Perder a calma raramente começa no momento da explosão. Quase sempre começou antes, em pequenas concessões internas que foram se acumulando. Cansaço não reconhecido, expectativas irreais, excesso de controle, falta de pausa, acúmulo de irritações não processadas, diálogo interno hostil, sono ruim, vida vivida no automático, corpo sobrecarregado, mente acelerada, e então basta um pequeno evento para tudo transbordar. Isso é importante porque nos lembra que calma não é apenas uma resposta de emergência. Calma é uma forma de vida. A serenidade diante das crises costuma ser construída nos dias comuns, na maneira como você organiza seu ritmo, filtra seus pensamentos, lida com sua agenda, com suas expectativas e com a sua necessidade de ter tudo sob controle. Epicteto ensinava que algumas coisas dependem de nós e outras não. Essa distinção, repetida tantas vezes, corre o risco de soar simples demais, mas ela toca o coração do equilíbrio emocional. Grande parte da agitação humana vem do esforço contínuo para controlar o que nunca esteve em nossas mãos: a reação do outro, o passado, o reconhecimento, o resultado final, o tempo das coisas, a opinião alheia, o curso completo dos acontecimentos. Quando você deposita sua paz em territórios que não governa, vive inevitavelmente vulnerável. Cada atraso te desestabiliza, cada crítica te desmonta, cada rejeição te redefine, cada imprevisto vira ofensa pessoal. O estoicismo devolve sobriedade ao lembrar: sua esfera verdadeira é menor, mas poderosa. O que está ao seu alcance é sua intenção, seu julgamento, sua escolha, sua postura, sua fala, seu caráter, sua resposta. E embora pareça menos do que gostaríamos, é justamente aí que mora a liberdade real. Pense na paz que existe em aceitar isso de verdade. Não como frase bonita, mas como prática. Alguém foi injusto com você. Você não controla a consciência dessa pessoa, mas controla-se. Vai responder com a mesma lama. Um plano falhou. Você não controla o passado da decisão, mas controla a lucidez com que vai aprender com ela. O medo do futuro apareceu. Você não controla o amanhã inteiro, mas controla o próximo passo. Um ente querido mudou com você. Você não controla o coração dele, mas controla a honestidade com que vai agir. Veja como isso não diminui a dor,
mas diminui a dispersão. A mente deixa de correr em 100 direções inúteis e retorna ao único lugar em que a dignidade pode ser exercida. O presente da ação consciente, e há uma coisa bonita, quase sagrada, nesse retorno ao que depende de você. Ele devolve dignidade até em dias difíceis, porque existem dias em que você não pode impedir a tristeza, mas pode escolher não se degradar nela. Dias em que você não pode mudar a notícia recebida, mas pode decidir como vai atravessá-la. Dias em que o coração está cansado, mas a alma ainda pode ser honesta, generosa e sóbria. O estoicismo não é triunfalista. Ele não exige que você esteja sempre bem. Ele apenas convida você a não abandonar o próprio centro quando a vida não está favorável. Talvez você já tenha notado que algumas emoções parecem mais difíceis de controlar, porque dão uma ilusão de poder. A raiva, por exemplo, faz a pessoa se sentir forte no instante em que está, na verdade, vulnerável. O ressentimento dá sensação de justiça moral enquanto corrói por dentro. A ansiedade faz parecer que pensar mais vai proteger de tudo, quando muitas vezes só amplifica o sofrimento. O apego ao controle dá a impressão de segurança, mas produz rigidez e exaustão. Existe sempre uma recompensa escondida em certos estados emocionais, e é por isso que às vezes nos agarramos a eles sem perceber. A mente prefere uma sensação de falso controle a uma entrega lúcida ao que não pode governar. E aqui reside uma das coragens mais raras: abrir mão da fantasia de domínio total. Calma. Não é dominar o mundo, é parar de exigir que o mundo se comporte para que você se sinta em paz. Essa frase, quando levada a sério, muda profundamente a forma de viver, porque a maior parte das irritações diárias nasce de uma negociação secreta que fazemos com a realidade. Eu fico bem se as pessoas forem educadas. Eu fico bem se tudo sair como planejei. Eu fico bem se me reconhecerem. Eu fico bem se não me contrariarem. Eu fico bem se ninguém me decepcionar. Mas a vida não assina esse contrato. Então vivemos em atrito constante com o real. O estoico amadurece quando entende que a paz precisa ser mais robusta do que as circunstâncias. Não porque ele goste do desconforto, mas porque deixou de depender de uma perfeição impossível para sustentar a própria ordem interna. Existe ainda outro ponto que o estoicismo revela e que toca fundo em quem já passou muito pela vida. Nem toda emoção precisa ser resolvida na hora em que surge. Às vezes, a urgência é a própria armadilha. Você sente algo e acha que precisa agir imediatamente, responder imediatamente, decidir imediatamente, explicar imediatamente, mas emoções intensas distorcem proporção. Uma das formas mais práticas de preservar a calma é adiar a resposta sem negar o sentimento. Isso me afetou. Vou olhar para isso com mais clareza depois. Essa pequena disciplina salva amizades, casamentos, ambientes de trabalho e a própria consciência, porque há palavras que saem num minuto e criam estragos de anos. Há decisões tomadas no calor da humilhação que sabotam trajetórias inteiras. Há rompimentos que nasceram não de uma verdade definitiva, mas de um estado emocional temporário tratado como verdade absoluta. E talvez você esteja percebendo que controlar emoções, no sentido estoico, não é um ato pontual, mas uma cultura interna. Uma forma de educar o olhar, uma maneira de se relacionar consigo mesmo. Você começa a perceber padrões, começa a notar quais pensamentos te inflamam, quais interpretações te adoecem, quais conversas te esgotam. Quais ambientes te tornam reativo? Quais expectativas te deixam mais frágil? Quais hábitos deixam sua mente mais vulnerável ao exagero? Aos poucos, você vai se tornando menos surpreso por si mesmo. E isso é libertador, porque uma parte do sofrimento humano vem do fato de a pessoa viver se descobrindo tarde demais. Ela só percebe o próprio orgulho quando já feriu. Só percebe a própria carência quando já implorou. Só percebe o próprio medo quando já recuou. Só percebe a própria ira quando já destruiu. O trabalho interior do estoico é antecipar consciência. Talvez você já tenha notado que algumas pessoas permanecem tranquilas, não porque tenham menos problemas, mas porque fizeram as pazes com certas verdades fundamentais da existência. A impermanência, por exemplo. Quase tudo muda. Corpos mudam, relações mudam, fases mudam, desejos mudam, condições mudam, ciclos acabam. Uma parte enorme do descontrole emocional vem da tentativa de segurar o que já está mudando. Sofremos não apenas pela perda, mas pela resistência à perda. Não apenas pelo fim, mas pela recusa em aceitar que muitas coisas não nasceram para durar da forma como gostaríamos. O estoicismo prepara a alma para esse mundo em movimento, não para torná-la fria, mas para torná-la capaz de amar sem ilusão de posse, capaz de aproveitar sem arrogância, capaz de cuidar sem achar que controla o destino. Marco Aurélio contemplava a transitoriedade como forma
de despertar sobriedade, não para cair em pessimismo, mas para viver com mais consciência. Quando você lembra que tudo passa, seus impulsos perdem um pouco da força tirânica. A ofensa do dia diminui de tamanho. A ansiedade pelo futuro encontra limite. O orgulho relaxa. A compulsão por vencer cada discussão se revela infantil. E então a calma deixa de ser uma técnica apenas mental e se torna uma consequência espiritual. De perceber que a vida é breve demais para ser desperdiçada em reações pequenas, disputas de ego e guerras desnecessárias. E existe algo ainda mais profundo. Muitas vezes, o que chamamos de perda de calma é, no fundo, perda de identidade. Você reage demais porque se confunde com a imagem que quer sustentar. Precisa parecer certo, forte, respeitado, admirado, invulnerável. Então, qualquer ameaça a essa imagem vira ameaça ao próprio ser. Mas quando você aprofunda a consciência, percebe que não precisa defender o tempo todo um personagem. Alguém pode discordar de você sem destruir quem você é. Alguém pode não te aprovar sem diminuir seu valor. Você pode errar sem ser um erro. Pode falhar sem se tornar um fracasso. Pode ser mal interpretado sem precisar entrar em desespero para corrigir todas as percepções alheias. Há uma serenidade imensa em parar de carregar a obrigação de parecer impecável. Talvez seja por isso que o estoicismo, embora pareça uma filosofia de disciplina, seja também uma filosofia de alívio. Ele alivia a alma da tarefa impossível de controlar tudo, provar tudo, responder tudo, vencer tudo. Ele devolve o foco para o essencial. Que tipo de pessoa você quer ser quando for provocado? Que tipo de presença quer oferecer quando alguém estiver ferido? Que tipo de consciência quer cultivar quando estiver sozinho? Que tipo de caráter quer sustentar quando ninguém estiver aplaudindo? Essas perguntas reorganizam a vida. Elas substituem a obsessão pelo externo pela fidelidade ao interno. E quando o centro muda de lugar, a calma se torna mais acessível. Há também uma relação muito íntima entre calma e verdade. Quem vive se enganando emocionalmente perde o próprio eixo. Diz que não ligou, mas ligou profundamente. Diz que perdoou, mas continua alimentando mentalmente a cena. Diz que está apenas preocupado quando está consumido pelo medo. Diz que é exigente quando é controlado pela ansiedade. Diz que é sincero quando está descarregando agressividade. O estoicismo pede coragem para nomear as coisas como são. E essa honestidade interna é uma medicina, porque o que não é reconhecido governa pelas sombras. Já o que é visto com clareza começa a perder o poder de manipular silenciosamente. Talvez você já tenha sentido isso. A emoção piora quando você foge dela sem compreendê-la. Distrai-se, ocupa-se, liga a televisão da mente, corre para o celular, para o trabalho, para a comida, para a pressa, para o excesso de fala, mas aquilo continua pulsando por baixo. O estoico não se afoga na emoção, mas também não foge dela de forma infantil. Ele senta diante do próprio estado interno e pergunta: o que exatamente me perturbou? O que estou dizendo a mim mesmo sobre isso? O que estou temendo perder? O que estou tentando controlar? O que essa emoção pede? O que ela revela? O que nela é legítimo? E o que nela é exagero? Essas perguntas são silenciosas, mas transformadoras. E repare, elas não são perguntas para intensificar o drama. São perguntas para dissolver a confusão. Em muitos casos, a emoção intensa protege algo mais vulnerável. A raiva protege tristeza. A ironia protege insegurança. A frieza protege medo de ser ferido. O controle excessivo protege desamparo. O cinismo protege decepção. Quando você começa a enxergar isso, algo suaviza. Você deixa de ser apenas reativo e se torna compreensivo consigo mesmo. Não permissivo, compreensivo. Isso é muito diferente. Permissividade diz: sou assim mesmo. Compreensão madura diz: entendo o que acontece em mim, mas não vou me entregar cegamente a isso. Essa é a voz da calma. Há ainda uma prática estoica extremamente poderosa para momentos de perturbação. Perguntar: o que, nesta situação, a virtude pede de mim? Não o orgulho, não o impulso, não a necessidade de vencer, mas a virtude. O que a lucidez pede? O que a justiça pede? O que a coragem pede? O que a temperança pede? O que a dignidade pede? Em um mundo cada vez mais governado pela reação instantânea, essa pergunta reconstrói o ser humano por dentro, porque ela te tira da lógica do como me sentir e te leva à lógica do quem escolho ser. E talvez isso seja uma das definições mais belas de maturidade. Não ser apenas a soma das emoções do dia, mas a expressão consciente de um caráter cultivado. Imagine o poder disso numa situação concreta. Você foi ofendido. Seu impulso
quer devolver com mais força. Mas a pergunta surge: o que a dignidade pede? Talvez silêncio por algumas horas. Talvez resposta firme sem humilhação. Talvez afastamento. Talvez um limite claro. Perceba que calma não é passividade. O estoicismo não manda aceitar abusos com sorriso no rosto. Ele ensina a agir sem se desfigurar, a colocar limite sem perder a medida, a dizer não sem precisar incendiar tudo, a ser firme sem ser bárbaro. Isso é força refinada. Isso é poder com consciência. A mesma lógica vale para o medo. Quando a ansiedade chega, ela costuma empurrar a mente para o futuro inteiro. Tudo ao mesmo tempo. Todas as possibilidades ruins, todas as perdas possíveis, todos os cenários ameaçadores. O estoicismo contrai esse horizonte inflado e pergunta: qual é a parte real, presente e concreta com a qual posso lidar agora? E isso devolve sobriedade. Em vez de lutar contra um futuro imaginado em bloco, você se ocupa do próximo gesto real. Uma conversa, um telefonema, uma decisão, um passo, respiração, presença. O medo se alimenta do distante. A calma cresce no imediato. Talvez você já tenha percebido que pessoas muito agitadas por dentro costumam confundir intensidade com profundidade. Acham que sentir mais forte significa sentir mais verdadeiro. Mas isso nem sempre é assim. Às vezes, a emoção intensa é apenas uma leitura desorganizada. Às vezes, a pessoa que fala mais alto entendeu menos. Às vezes, o desespero não é sinal de amor maior, mas de apego maior. Às vezes, a indignação mais teatral não revela ética superior, mas ego ferido. O estoicismo desmonta essa idolatria da intensidade e valoriza a clareza. Nem tudo que é forte é profundo. Nem tudo que é silencioso é fraco. Existe uma força calma que não precisa de espetáculo para ser real. E há um ponto muito importante para quem deseja aplicar isso na vida cotidiana. A calma se pratica primeiro nas pequenas coisas. No trânsito, na fila, no atraso, no comentário imaturo, no imprevisto doméstico, na mudança de plano, na expectativa frustrada. Nessas situações aparentemente banais, a mente revela seus vícios: impaciência, rigidez, necessidade de controle, dramatização. Se você só tenta ser estoico nas grandes crises, provavelmente vai falhar. A serenidade das grandes tempestades é treinada nas pequenas contrariedades. Quem aprende a não se incendiar por coisas menores, fortalece o centro para dores maiores. Existe um exercício silencioso aqui. Sempre que algo te contrariar, antes de reagir, pergunte se isso realmente merece o preço da sua paz. Nem tudo merece. Nem toda opinião precisa de resposta. Nem toda crítica precisa de defesa. Nem toda provocação merece arena. Nem toda falha merece autodestruição. Nem todo erro do outro exige sua participação emocional total. Às vezes, preservar a calma é um ato de inteligência econômica. Você deixa de gastar energia vital em batalhas pequenas para ter presença nas questões realmente importantes. Talvez alguém pergunte: mas e quando a emoção é muito grande? E quando não se trata de um contratempo pequeno, mas de uma perda real, uma injustiça grave, um medo profundo, uma decepção enorme? O estoicismo serve também aí, mas de outro modo. Nessas horas, ele não pede que você finja estar bem. Pede que você atravesse a dor sem entregar a alma ao desespero. A diferença é enorme. Há sofrimentos que precisam ser sentidos: lutos, despedidas, falhas irreversíveis, crises familiares, doenças, rupturas. O estoico não desumaniza isso. Ele apenas protege a consciência, para que a dor não vire degradação, para que o sofrimento não se converta em cinismo, brutalidade, descontrole ou autoabandono. Sêneca, que também conheceu perdas, sabia que o sábio pode chorar. O problema não é a lágrima. O problema é o naufrágio interior. Há uma tristeza nobre que honra o que foi amado, e há uma tristeza desordenada que arrasta a pessoa para a destruição. O estoicismo ajuda a distinguir uma da outra. Você pode sofrer e ainda assim manter rituais mínimos de ordem. Pode sofrer e ainda assim não ferir quem está por perto. Pode sofrer e ainda assim não transformar a dor em desculpa para abandonar tudo o que sustenta sua integridade. Isso não é frieza, é respeito por si mesmo em meio à vulnerabilidade. Existe também uma forma muito estoica de olhar para os outros que ajuda enormemente a preservar a calma. Quando alguém age com grosseria, egoísmo, ingratidão ou arrogância, é fácil sentir que fomos pessoalmente atacados por uma maldade calculada do universo. Mas Marco Aurélio lembrava a si mesmo que as pessoas erram por ignorância do bem, por confusão
por limitação. Isso não anula a responsabilidade delas, mas muda sua leitura. Você deixa de olhar para o outro como um monstro metafísico, surgido para estragar seu dia, e passa a vê-lo como alguém governado por sombras que talvez você mesmo conheça em outros graus. Essa visão reduz a personalização do conflito, e quando tudo deixa de ser tão pessoal, a alma respira melhor. Aliás, uma das causas mais silenciosas da perda de calma é a personalização excessiva. Você interpreta quase tudo como comentários sobre seu valor. O humor do outro vira julgamento sobre você. O distanciamento dele vira desamor. A recusa vira humilhação. O erro dele vira afronta. O atraso vira desrespeito existencial. E assim a vida se torna emocionalmente pesadíssima, porque tudo te atravessa como se fosse centralmente sobre você. O estoicismo produz um alívio discreto aqui. Nem tudo é sobre você. Às vezes, o outro está apenas cansado, distraído, confuso, limitado, imaturo, ocupado, ferido. Essa percepção não resolve tudo, mas impede muito sofrimento desnecessário. Talvez você esteja percebendo que a calma estoica não é apatia, é inteligência emocional, enraizada em filosofia. É uma forma de viver que une autoconsciência, discernimento, limite, humildade e coragem. E existe uma dimensão quase espiritual nisso tudo. A confiança de que você não precisa reagir a tudo para existir. Não precisa provar sua força em cada confronto. Não precisa vencer cada interpretação. Não precisa fazer barulho para ser firme. Não precisa ser duro para ser sólido. Há pessoas que, depois de certa maturidade, descobrem que o verdadeiro poder começou quando deixaram de desperdiçar energia tentando controlar a maré e começaram a governar a própria embarcação. E como isso se cultiva no dia a dia? Primeiro, desacelerando a mente o suficiente para percebê-la. Quem vive em velocidade contínua tem pouca chance de observar seus próprios julgamentos. Segundo, treinando linguagem interna mais precisa. Em vez de estar tudo perdido, isso é difícil, mas posso lidar com uma parte agora. Em vez de não aguento mais, estou sobrecarregado e preciso reorganizar. Em vez de ninguém me entende, estou me sentindo só nesta experiência. Essas pequenas correções não são auto-engano, são fidelidade à realidade sem amplificação desnecessária. Terceiro, aceitando que nem toda emoção precisa ser obedecida só porque foi sentida. Quarto, lembrando diariamente a distinção entre o que depende e o que não depende de você. Quinto, construindo vida interna suficiente para que o mundo externo não seja seu único regulador emocional. Isso significa criar espaços de silêncio, momentos de pausa, leituras que elevam, respiração consciente, escrita reflexiva, caminhada sem ruído, contato honesto consigo mesmo, não como luxo espiritual, mas como higiene da alma. Uma mente o tempo todo invadida por estímulos, comparações, notícias, tensões e excesso de opinião alheia tende a se tornar mais reativa. A calma precisa de interioridade, precisa de um lugar interno, onde você possa voltar quando o mundo estiver agitado. Os antigos sabiam disso intuitivamente. Hoje, talvez mais do que nunca, precisamos redescobrir. E há ainda a disciplina de revisar o dia. Algo muito estoico. Ao final de uma jornada, perguntar a si mesmo: onde perdi a medida hoje? Que interpretação me inflamou? Que emoção tentei reprimir em vez de compreender? Onde fui governado pelo impulso? Onde consegui criar espaço antes de reagir? O que aprendi sobre mim? Essa revisão não é para alimentar a culpa, mas consciência. A culpa paralisa. A observação transforma. Aos poucos, você vai se tornando um estudante de si mesmo. E isso muda tudo, porque quem se estuda com honestidade perde a ingenuidade diante dos próprios mecanismos. Talvez, no fundo, a grande promessa do estoicismo não seja simplesmente controlar emoções, mas libertar a pessoa da escravidão da reatividade. É permitir que ela volte a habitar a própria vida com mais presença. Que pare de viver puxada de um lado para o outro por impulsos, medos, interpretações e exigências impossíveis. Que descubra uma calma que não é ausência de dor, mas presença de eixo. Uma calma que não depende de silêncio externo, mas de alguma ordem interna. Uma calma que não nasce da perfeição das circunstâncias, mas da integridade com que você as atravessa. Há pessoas que chegam a uma certa idade e percebem, com tristeza, que viveram décadas inteiras reagindo à família, ao trabalho, às frustrações, às opiniões, aos erros, às perdas,
as expectativas quase nunca pararam para governar a si mesmas. Quase nunca se perguntaram quem estavam se tornando em meio a tudo isso. O estoicismo é um convite para interromper esse piloto automático, para deixar de ser apenas superfície batida pelos ventos e se tornar profundidade, porque a superfície se agita com qualquer movimento. A profundidade permanece. Talvez você esteja vivendo exatamente um período em que essa sabedoria se faz necessária. Um momento de muitos gatilhos, muito cansaço, muita ansiedade acumulada, muito atrito interno. Talvez você tenha se reconhecido em várias dessas cenas. A boa notícia é que calma não é um dom reservado a alguns temperamentos privilegiados. É uma prática. É um cultivo, é uma construção moral, mental e espiritual. Pessoas naturalmente agitadas podem se tornar mais serenas. Pessoas impulsivas podem se tornar mais conscientes. Pessoas ansiosas podem se tornar mais presentes. Pessoas feridas podem aprender a não transformar toda nova situação em repetição automática da dor antiga. Mas isso pede compromisso, não com uma imagem idealizada de perfeição, e sim com pequenas fidelidades diárias à própria consciência. No início, talvez você ainda perca a calma. Talvez ainda reaja antes de perceber. Talvez ainda sinta a velha vontade de controlar o que escapa, responder o que fere, antecipar o que assusta, dramatizar o que dói. Mas agora você saberá algo que antes talvez não soubesse. Entre você e a emoção existe um espaço que pode ser ampliado. E dentro desse espaço mora a sua liberdade. Mora a sua dignidade, mora a possibilidade de escolher. Não escolha a partir da ferida, quando puder escolher a partir da clareza. Não escolha a partir do pânico, quando puder escolher a partir da presença. Não escolha a partir do orgulho, quando puder escolher a partir do caráter. Porque, no fim das contas, perder a calma não é apenas um momento ruim. Muitas vezes, é um abandono temporário de si mesmo. E recuperar a calma é voltar para casa, voltar ao centro, voltar à parte de você que consegue olhar para a própria emoção sem servidão. Voltar àquele ponto silencioso em que a mente não precisa correr, o ego não precisa se defender o tempo todo e a vida não precisa obedecer completamente para ainda assim ser vivida com nobreza. O estoicismo ensina isso. Não a matar o coração, mas a educá-lo. Não a negar a tempestade, mas a aprender a atravessá-la, sem deixar que ela decida quem você será. Então, da próxima vez que algo te atingir, talvez você se lembre, respire antes da sentença. Observe antes do impulso. Nomeie antes de reagir. Separe fato de interpretação. Pergunte o que depende de você. Pergunte o que a virtude pede. Pergunte se isso merece o preço da sua paz. Pergunte que pessoa deseja sair dessa situação quando tudo passar. E talvez, só talvez, você perceba naquele instante uma mudança sutil, quase invisível para os outros, mas imensa para sua alma. A emoção ainda está ali, mas já não está no trono. E esse é um dos sinais mais belos da maturidade interior. Não deixar de sentir, mas deixar de ser governado por tudo o que sente. No mundo barulhento em que vivemos, manter a calma se tornou quase um ato de resistência espiritual. Quase todo estímulo pede reação imediata. Quase toda plataforma alimenta a indignação contínua. Quase toda comparação machuca. Quase toda pressa desorganiza. Por isso, a serenidade consciente vale tanto. Ela é uma forma de lucidez. Uma maneira de não entregar sua mente ao caos coletivo. Uma recusa silenciosa a viver em estado de alarme permanente. Uma decisão de que sua vida interior merece mais respeito do que a cultura da reação dá a ela. E quando você começa a viver assim, algo muda não só dentro, mas ao redor. Sua presença se torna menos inflamável. Seus relacionamentos respiram melhor. Suas palavras saem mais limpas. Suas decisões carregam menos arrependimento. Seu corpo sofre menos desgaste desnecessário. Sua mente encontra mais chão. E o mais bonito é que essa calma não precisa ser exibida. Ela aparece na forma como você escuta, como responde, como espera, como suporta, como diz não, como aceita, como recomeça. É uma força sem espetáculo. Uma firmeza sem dureza. Uma paz que não depende da ausência de problemas, mas da presença de governo interior. Talvez a vida nunca deixe de trazer contrariedades. Talvez você ainda enfrente perdas, injustiças, mal-entendidos, medos e dias em que o peito aperta sem aviso. Mas há uma diferença decisiva entre uma vida arrastada por emoções e uma vida orientada por consciência. Uma é instável por natureza. A outra pode até balançar, mas não se perde tão facilmente. E esse talvez seja o presente mais profundo do estoicismo. Ensinar que a calma não é um prêmio concedido a quem tem sorte, mas uma disciplina aprendida por quem decide
não se abandonar mais. Se hoje você está cansado de viver no limite, cansado de reagir mais do que gostaria, cansado de deixar que pequenas coisas roubem sua paz, comece por algo simples. Não tente se transformar inteiro em um dia. Apenas observe melhor. Apenas desacredite um pouco do primeiro impulso. Apenas espere mais alguns segundos antes de responder. Apenas trate sua emoção como visitante, não como rei. Apenas volte ao que depende de você. Apenas preserve, em meio ao ruído, um pequeno espaço de lucidez. É assim que uma vida começa a mudar por dentro. Não por um grande gesto dramático, mas por um reposicionamento silencioso da alma. E quando você praticar isso por tempo suficiente, descobrirá algo que ninguém consegue explicar totalmente com teorias, porque precisa ser vivido. Existe uma calma que não é fraqueza, não é passividade, não é silêncio humilhado, não é medo de confronto. É uma calma que vem da força de quem não precisa mais ser arrastado por qualquer vento. Uma calma que nasce da clareza sobre o que é seu e o que não é. Uma calma que olha para a emoção e diz: eu te escuto, mas quem escolhe sou eu. Uma calma que talvez não torne a vida perfeita, mas torna você mais inteiro dentro dela. E, em tempos tão confusos, tornar-se inteiro talvez seja uma das formas mais profundas de sabedoria.